A minha alma precisa da palavra de Deus, senão também ela fica anêmica. O corpo tem vontade, o corpo raciocina, mas quem movimenta a vontade e o raciocínio do corpo é o Espírito. E o Espírito está escondido na palavra. Porque a palavra é Espírito, antes de estar na palavra. Por isso que o Verbo se fez carne. O Espírito Santo foi o que fundamentou. O Espírito de Deus foi o que gerou a carne. Então, amados, nós nos tornamos homens carnais e homens espirituais. Aonde mais você investir, é o lucro que se terá, é o lucro que vai ter, que vai ganhar. Se eu investir mais na obra do Espírito, então a minha ação se torna um homem espiritual. Se por desleixo, ou por muitos motivos que possam dizer o porquê não faz, eu vou deixando de alimentar o meu espírito, a carne vai enfraquecendo. E a fraqueza da carne, ela vai eliminando a fortaleza do espírito. A fraqueza do espírito vai eliminando o da carne. Então a palavra de Deus nos orienta que uma forma de nos manter firme, tanto como homem carnal, como homem espiritual, é quando nós colocamos o reino, quando colocamos o Espírito de Deus em primeiro lugar de nossas vidas. Qualquer projeto que você elaborar, se você o fizer segundo o plano de Deus, então você será um vencedor. Porque João 15:5 diz que o pai é um agricultor. E a videira que nasce desse agricultor somos nós. E esse nós nasce de uma árvore da vida, que é Jesus. Nós nos tornamos os galhos desta árvore da vida. Então a nossa genealogia, ela nasce de um fruto perfeito. O Evangelho disse isso hoje, que a árvore boa, ela não dá fruto ruim, e nem o fruto ruim pode dar árvore boa. Para nós nos fortalecermos e ir conhecendo o que a Bíblia nos descreve, o Senhor vai nos dizendo a forma como vencer as dificuldades que vêm sobre nós. Então ele nos diz, no capítulo 17 de Deuteronômio, e no versículo 19, conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para aprender a temer o Senhor seu Deus e a observar todos os artigos dessa lei, pondo em prática todas estas prescrições. Se esta é a ordem que eu recebo para manter uma vida saudável, vitoriosa, alegre, aqui está o meio. Guardar o que você ler e ler todos os dias. Todos os dias. Por um motivo e por milhões de motivos. Para aprender a temer o Senhor. Se eu não tenho esta graça da palavra, eu não tenho medo do pecado.
eu não importo em fazer pecado, porque vai ficando normal. Então a linguagem, ela vai criando uma linguagem pesada. E uma linguagem pesada, ela contrai e nos remete aos cuidados dos filhos da perdição. E a comunidade de Éfeso, eles eram muito tementes a um Deus, mas somente no Deus que eles falavam. Mas não temiam o Deus verdadeiro. Então São Paulo chegou a dizer para eles, só anote que não é o tema, pegue Efésios 4, 29. Não precisa pegar, só anote. Lá vai nos dizer, não precisa pegar não, fica em Deuteronômio que nós vamos voltar ali. Lá ele vai nos dizer, eu só vou conferir bem rapidinho aqui, para não correr o risco de te dar o texto, o versículo errado. Efésios 4, 29 mesmo, só quis conferir. Ali está escrito, nenhuma palavra má saia da sua boca. Se nenhuma pode sair da nossa boca, se eu disser uma, eu contradigo a cópia do livro da lei, que foi escrito, que eu preciso ler e que eu preciso conservar todos os dias da minha vida. A humanidade tem medo do amanhã. A humanidade não esquece do ontem. E esta tensão, esta preocupação com o amanhã, são simplesmente pela falta da segurança que temos hoje. A preocupação de carregar com a gente o ontem, é a falta de liberar o hoje. Você tem que ser livre. Você tem que ser liberto. Você tem que ser livre de você. Porque de repente você é réu de você mesmo. De repente você é escravo de você mesmo. Você é escravo do teu sono. Você é escravo da tua preguiça. Você é escravo da tua insegurança. E essa escravidão é acorrentamento. É amarramento. Você fica vivendo o que não é para viver. E este ato te enche de medo. Te enche de insegurança. E por viver inseguro, você tem que pegar em alguma coisa. Ou você vai se apegar com o marido, ou se apegar com a mulher, ou se apegar com o filho, ou se apegar com o dinheiro, você vai pegar em alguma coisa. E você se apega de uma forma que quem aproximar daquilo que é o teu apego, está te ameaçando. Irmãos, é muito duro viver assim. É muito duro ser escravo de nós mesmos. E a única coisa que nos liberta é realmente quando eu libertar de mim mesmo. Quando eu tiver autodomínio. Quando eu disser para mim mesmo, exemplo, nós estamos entrando aí na quaresma. A Santa Igreja nos ensina que quaresma é tempo de penitência e abstinência de carne. A igreja propõe fazer alguma coisa por tantas coisas que Jesus fez por nós. Então, ele fica muito satisfeito quando ele descobre você tendo uma opção por ele. Mas esta opção você só consegue ter se você for livre. Se você não for livre, você não consegue. Porque, amado, se me amarra as mãos e os pés e pede para mim correr, como que eu vou correr se eu estou amarrado? Então a gente precisa cortar esta corrente. Cortar esses nó, essas amarras, essas indiferenças.
tentar ir cortando um pouco esse índice de remédio que você bebe. Você está acreditando mais no remédio do que na palavra. E você está escravo do remédio, escravo da dor. O remédio está te fazendo mal e você não larga do remédio. E esse que é o grande problema. Você acredita que o remédio vai te curar, mas o remédio não está te curando, mas você não deixa de beber. Porque você esqueceu que o diabo veio para a terra. Peguem a Bíblia, porque eu não gosto de dizer se não provar com a palavra. Abram comigo o livro de Apocalipse, lá no capítulo 20. Se a gente lê meio de qualquer jeito a Bíblia, a gente nunca chega a um consenso. Esse projeto está ligado com Gênesis. Quando, por livre escolha, Caim nega a Deus. Caim não teve culpa do erro da mãe e nem do erro do pai. Foi pela desobediência, pelo pecado mortal, que vem Abel e Caim. Eu escrevi isso com detalhe no livro que eu estou lançando. Claro que não é o assunto agora, é só uma pincelada. Que culpa teve Caim de Eva e Adão ouvir a voz do demônio quando disse para eles: não, pode tocar, pode comer. Se você fizer isso, você vai ser como Deus. E eles deram ouvido ao pecado. Só que depois que pecou, não teve mais jeito. Porque agora, o outro entrou no sistema deles. Então o espírito do diabo se fez carne na carne do casal. Como o anjo de Deus se fez carne na carne de Nossa Senhora. O Espírito desceu e engravidou Nossa Senhora pela palavra. O diabo engravidou Eva pela palavra e pelo gesto. Irmãos, porque o diabo não consegue fazer nada. Nada. Ele só trabalha em cima das coisas que são feitas. Tudo que depender do demônio fazer ou fabricar, zero. Ele não tem nem esse poder, nem essa sabedoria, porque ele é um nada. Mas ele se torna tudo entrando no o que existe. E Adão e Eva existiam. Então, que culpa teria Caim? Nenhuma. Ele foi o primeiro. Esse é o grave perigo das pessoas transarem antes de se casar. Esse é o grave perigo. Essa é uma marca registrada, gente. Porque o selo, o ímen, é o selo da redenção. O ímen é o véu do santuário. Este véu só pode ser inaugurado com a autorização de Deus. Por isso ele diz: leia a Bíblia, leia este livro, e medita ele, e cumpra a lei que nele está escrito, para você aprender a temer a Deus. Não fazendo isto, você tem uma ideia de Deus, mas você não tem uma experiência de Deus. Você não consegue sentir o toque de Deus na tua vida.
Mas ocorreu que ele cresceu e acabou sabendo o que ocorreu com os pais. E alguns livros que contam o que a Bíblia não conta, eles explicam por uma inspiração divina que houve uma revolta na pessoa de Caim contra os pais. Isto é uma realidade porque biblicamente vai dizer isto no livro de sabedoria. Que os filhos, nascidos da união ilícita, irão depor contra seus pais no dia do juízo. E essa irritabilidade de Caim fez com que ele se tornasse uma pessoa rebelde, transviado, agressor e outras coisas mais. Mas quando houve a ordem estabelecida para que Deus recuperasse o estrago feito pelos primeiros pais, então criou-se uma lei, a lei do sacrifício, a lei da oferta. E nesta lei foi determinado um jeito de resgatar o que o demônio tinha roubado. Isso era um sacrifício que a lei prescrevia, que através dessa prescrição da lei, e ela sendo praticada, então o homem que errou e pecou, ele devolvia o mérito a Deus, mediante um arrependimento de ter pecado. E o que Deus mais deseja em mim e você, é ver você arrependido do que você fez de errado. Então ele deu, literalmente, uma ordem, para que eles então praticassem esta ordem de uma forma que eles desmereceriam o invasor do pecado e mereceriam a misericórdia e o perdão de Deus através do que se levava em oferta diante do altar. E isto ainda nem era o dízimo, era o sacrifício como um memorial daquilo que foi feito de errado. Quando então esta ideia pegou e que conscientizaram que dia tal tinha que todo Israel ir até o altar, oferecer a Deus em sacrifício, em expiação ao pecado. Então Deus criou uma lei. E esta lei nasceu, isto Jesus me falou às 3 da madrugada em oração. Meu filho, a lei do dízimo nasceu porque não se cumpriam a lei do sacrifício prescrito. Os homens, o povo, são rebeldes, eles não me obedecem. Gente, mas é uma delícia escutar a voz de Deus. Eles não me obedecem. Então, eles levavam qualquer tipo de oferta. Eles não me davam o que foi combinado como oferta. Esqueça, não estou falando de dízimo. Da oferta, da oferenda no altar. E aí, os mais remunerados, eles faziam a troca no meu altar. Eles pegavam o melhor e deixavam o pior. E você, não sei a geração hoje, mas a geração passada fazia isto. Passava com aquela sacola vermelha pedindo dinheiro como esmola. O cara colocava R$5, pegava R$4 de troco da sacola. Tinha outros que pegavam até além do que deu. Ah, mas isso é muito chato, isso é muito baixo. Então o Senhor criou a lei do dízimo. Tudo que vocês produzirem, 10% vocês devolvam para o altar do Senhor. Para que eu possa abençoar segundo a minha palavra. A palavra de Deus não pode ser desfeita.
Então, se ele declarou, está declarado. Amados e amadas, foi declarado que ele enviava o filho dele para salvar a humanidade. E Deus não voltou atrás. Deus assistiu do começo ao fim, desde a fecundação, da concepção de Maria, até o último suspiro da cruz. Cristo caminhou na vida de Jesus, vendo as barbaridades que faziam com o filho dele. E ele não retirou uma vírgula. Ele viu as 40 chicotadas. Ele viu as coroas de espinho cravada na cabeça do filho. Ele viu as lanças, tudo, os pregos. Deus se recuava no céu quando aquela marreta maiava, pregando o nosso Deus na cruz. Mas ele não voltou à palavra, porque ele prometeu dar o filho para nos salvar. Então Deus é uma pessoa fiel, muito fiel, muito fiel. E determinou isto, que a fidelidade é o vínculo da perfeição, a fidelidade é o cumprimento da pessoa a vencer na vida. É o cumprimento. E essa fidelidade teria que ser, como já vimos em Deuteronômio, que era exatamente a lei que ele tinha determinado. Mas Caim não obedeceu. Ele ouviu, entendeu, mas não fez. É como hoje. O povo ouve, faz encontro, trabalha em igreja, mas não pratica o que ouve. Então, foi o que Isaías disse. Esse povo é como aquele a quem eu ofereço um livro. E ele diz, eu não sei ler. Eu pego este livro e ofereço para um letrado. Ele diz, o livro está selado e eu não vou mexer. Essa geração adúltera e perversa me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus repete isso no Evangelho. Bem dizia Isaías a vosso respeito. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. E nesse encontro eu gostaria de trazer o teu coração no amadurecimento da palavra. E quanto mais você aproxima da palavra, mais problema você vai ter na vida. Porque quanto mais você põe a roupa limpa, mais tendência dela se sujar. Porque se você já está com mancha, se você já está sujo, eu vejo eu aí, quando eu estou trabalhando, estou todo sujo, então uma sujeira a mais não faz diferença, porque você já está todo sujo, mão todo sujo, cabelo todo espatifado. Não faz nenhuma diferença vir mais um pouquinho de graxa, mais um pouquinho de terra, não. Mais um suor, já está tudo sujo. Mas quando a gente toma um banho, troca de roupa, qualquer reladinha que você dá, às vezes até montar num carro, que você esfrega a roupa na beira ali do pedal do veículo, qualquer um vê a lá mancha. Queridos irmãos e queridas irmãs, então o pecado tem essa dimensão de nos manchar. Caim, literalmente, não aceitou a proposta. Ele não deu ouvido para a palavra. E, mesmo não sendo fiel à palavra, Deus foi fiel com ele. Deus disse para ele, nossa, Caim, você está tão revoltado, você está tão irado. Eu fui funcionário do diabo dos meus 14 aos 25 anos.
Eu conheço a raça inteirinha. Conheço a raça inteirinha. Sei o que ele faz dentro da gente. O tormento que ele coloca na cabeça. O medo que ele dá na gente. Sei quando ele ia me enforcar. É uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, que você morre vivo. Você está vivo, mas você está morto. Você quer ouvir, você não ouve. Você quer falar, você não fala. Você quer andar, você não anda. É uma agonia. É uma agonia. E depois, quando você se livra dessa agonia, é uma humilhação, é uma vergonha, é um desespero. Misericórdia, que coisa horrível. E ele estava desse jeito, porque o diabo não concordou que ele levasse o que ele levou no altar. E ele não levou o que foi combinado, embora ele conhecesse a lei, como você está conhecendo a lei. Ele não obedeceu à lei. Ele deu uma oferta mesquinha. Deus não podia agradar daquela oferta, não porque Deus é dinheirista, não porque Deus é egoísta, não porque Deus quer um montante de dinheiro, nada disto. Porque Deus é um homem correto. De tão correto, um dia ele disse para um, vai trabalhar na minha vinha. Ao meio-dia disse para outro, vai trabalhar na minha vinha. Às 3 horas da tarde, viu um lá sapeando na praça, ele disse, e você, está aí sem fazer nada? Eu não tenho onde trabalhar. Então, se é por isso, vai trabalhar na minha vinha, que eu te pago X denário. Então foram. Chegou de tarde, acertou a conta, chamou o primeiro, deu o combinado, chamou o segundo, deu o combinado, chegou o terceiro e deu o mesmo tanto que deu, e o cara estressou. Espera lá. Nós estamos desde a manhã suando nesse sol, o cara vem agora à tarde aí e recebe o mesmo tanto que nós. E o que você tem com isso? O que eu combinei com você nesse dia? Gente, eu luto tanto para manter minha palavra. Eu luto tanto para fazer as coisas certas. A minha palavra é mais do que uma duplicata assinada. Se eu dizer para a loja, amanhã eu venho te pagar, já digo para as crianças, se eu morrer, passa o caixão lá, porque amanhã é dia de pagar. Não tem, passa o Pix, é hoje que tem que ser feito. Eu tratei que pagava hoje. Não deixa a tua palavra cair no chão, pelo amor de Deus. Não trate se você não puder cumprir. Não seja veiaco, não seja nó cego. Você vai numa loja comprar, pega a roupa tudo bonitinha lá, pega o alimento do mercado, e depois não volta a pagar. Dá um tapinha no irmão dele, tem vergonha na cara, amigo. Faça as coisas certas. Não pode dever. Romanos 13 disse, não deva a ninguém. Então, meu amigo, quer andar bonitinho, anda com o teu dinheiro. Quer ter carro novo, anda. Agora, dever, todo mundo deve. A dívida só é dívida depois que ela vencer. Amém? E se você caprichar no último, você perde o costume de comprar fiado. Diga, fiado. Gente, isso é muito. Capricha. Capricha. Eu fui, depois que eu passei a ser dizimista, Deus foi me ensinando isso também. Mas é outro assunto, talvez venha mais tarde ou outro dia. Queridos irmãos, Caim nem agradou a Deus e nem agradou o diabo. Então agora ele fica no muro. Para que lado ele vai pender? Ele já desobedeceu a Deus. E ele já desobedeceu o diabo, porque o diabo disse que não era para ele levar oferta, assim como o diabo fala para você. Eu vou dar maior nota para a igreja? Nada. Esse padre é tudo rico, mora em casa boa, tem carro novo, ganha tanto, eu vou dar nada. E você acredita no bicho e não dá.
Depois dá para advogado, depois dá para médico, depois dá para isso, depois dá para aquilo, depois dá para aquilo outro. Mas você não muda de vida. Diga para o irmão, você tem que converter, mudar de vida, irmão. Fala. Não adianta você rezar se você não pôr na prática. Você gasta o joelho de rezar e está sempre na mesma merreca. Está sempre com dúvida, está sempre reclamando, está sempre chorando. Não, o homem tem que ter cabeça erguida, o homem tem que ter decisão. Decisão, diga para o outro lado, decisão. Gente, como é triste ver essa gente indecisa. Tem que fazer, vamos fazer. É difícil, mas não tem problema. Vamos fazer o difícil, que depois de feito fica fácil. Diga para o outro lado, decisão. Decisão. E Caim não teve decisão. Agora, quem que ele vai servir? O Deus verdadeiro, amigavelmente, vem e diz para ele, com toda a delicadeza que Deus é. Deus é delicado. Fala para o irmão, Deus é delicado. Vocês precisam conhecer Deus. O Deus verdadeiro. O Jesus verdadeiro. Não esse Jesusinho que prega por aí. O Jesus verdadeiro. O Jesus radical. O Jesus que fala e bate seco. Jesus não mandava recado. Amados. Por que você está triste, Caim? Fica assim não. Se você continuar assim, o diabo vai te alaçar. E o diabão já estava de olho nele. O trouxa do camarada veio de chegar e dizer, ó Deus, me perdoa, Senhor. Eu não tive força, Senhor. Eu não dei o combinado no teu altar. Então, eu estou triste, porque eu não fui capaz. Justificava seu erro. E a Bíblia diz que quando eu peco, é para mim chegar diante de Deus e clamar por Ele, que Ele realmente perdoa os meus pecados. Está lá em 1 João, capítulo 2. Filhinhos, não peques. Mas se pecar, aí está o Senhor para perdoar o teu pecado. Mas Ele não deu ouvido. Simplesmente virou a costa para Deus. E saiu. E o inimigo retirou ele da presença de Deus. Como o inimigo faz. Retira você dos lugares que você tem a facilidade de encontrar Deus. E aí te massifica nos trabalhos aonde não te compromete. Que compromisso você tem e compromisso você faz depois que você sair da missa? Nenhum. Você não reflete as leituras que você ouviu? Você não muda de vida? Você vai lá e pica um cartão. Do jeito que você entra, você sai. Não é que a missa não vale. A missa é a força total. Mas dependendo do jeito que você está nela, fica mesmice sempre. Você não bate palma, você não levanta a mão, você não abre a boca, você não canta, você não reza, você não responde. Um telespectador. Eu assisti a missa, então você assistiu mesmo. E assiste um futebol, uma televisão, um filme, você é assistente. Mas na missa você é uma peça teatral. Na missa você faz parte do filme. Você tem que estar em ação. Aqui no louvor você faz parte. Aqui na pregação você faz parte. Você é também um artista, onde você tem que contribuir com as respostas, com o aplauso, com o louvor, com a música. E se não sabe, ao menos dá um gesto que você está ouvindo. Mas a pessoa fica lá travada. Você está lá no canto e trava. Telespectador.
Vamos aplaudir os telespectadores? Obrigado, telespectadores. E aí sai do encontro, de repente ele na esquina já trava uma briga com a mulher, trava uma briga com o marido, trava uma briga com o filho, já xinga, já pinta, já foi tudo de embrulho. E chega em casa, o pau já quebra. Quando é que essa geração vai mudar? Diga isso para o do lado, quando você vai mudar? Queridos irmãos, Caim preferiu o outro lado. Por causa do poder e por causa do ter, ele desgraçou a vida. Salmo 108. Pega rapidinho. Mas segura Apocalipse, que eu ainda não entrei no texto. A Bíblia nos diz. E quando acharem, digam amém. Diga aleluia. Versículo 17. Leiam. Amou a maldição, que ela caia sobre ele. Diga misericórdia. Mas Deus é misericórdia. É o Deus misericórdia que está dizendo, a maldição vai cair sobre você. Amados e amadas. Ah, mas isso é o Antigo Testamento, Hebreus. É horrendo cair na mão de um Deus vivo, porque Ele é um Deus de fogo. É horrendo desobedecer a Deus, porque se Ele não poupou nem os anjos, e o precipitou no fogo tenebroso, o que não fará daqueles que desobedecerem? É Novo Testamento. Queridos irmãos, recusou a bênção, que ela te abandone. Olha que coisa tremenda. Seja coberto de maldição como de um manto, que ela penetre em tuas entranhas como água, e inflige em seus ossos como um óleo. Diga misericórdia. E quanta gente vivendo embaixo de maldição. Da maldição da ganância, da maldição dos ciúmes, da maldição dos entendimentos, da maldição da preguiça, da maldição de não querer assumir o trabalho, da maldição de abandonar o que se comprometeu um dia. Alguém me chegava esses dias e dizia, Senhor João, eu vim pedir um conselho, eu estou largando da minha mulher, o que o senhor acha? Você é casado na igreja? Sou casado na igreja. Ah, é? O padre que fez o teu casamento declarou assim, eu te declaro marido e mulher até que dá certo? Não, como é que ele te falou? Ah, ele disse que era até que a morte separava. Se até a morte a tua mulher está viva, como é que você quer separar ela? Então faça melhor, faça meio bem feito. Pega um pau e mata ela. Aí fica melhor, aí você largou dela e ela largou de você. Isso não é brincadeira, gente. Gente, esse povo vai se dar mal um dia. Vai chegar com a carinha lavada lá no céu, fazendo o quê? Onde está a sua mulher? O que você fez da mulher que eu te dei? O que você vai falar para o mestre? Amados, não é fácil morar com mulher, diga isso. Mas pior é morar com homem. Não é fácil. Caim preferiu isso, recebeu a maldição, e a maldição penetrou nele. E ele chegou a dizer, agora eu estou perdido. Você está tão perdido, Caim, que quem tocar em você será 7 vezes mais maldito do que você. Em outras palavras,
aqueles que aderirem à tua filosofia será 7 vezes pior do que você. Gente, eu fiz um livro tão bem escrito sobre isto. Eu acho que dá aí uns 3, 4 capítulos. Mas de madrugada Deus me levava a fundo nesses textos. A fundo. E é onde surgiu as 2 nações. Lá mais para frente eu escrevo no livro as 2 nações. A da bênção e a da maldição. Irmãos e irmãs, Caim então agora carrega este legado dos filhos do inferno. E fez tanta trapaça, mas ele se julgou ter o direito, porque é o direito que assistiu a ele. E esse direito você também tem. Você tem todo o direito de hoje em diante dizer assim: não quero mais saber de Deus. Dê o que der. Depois que eu morrer, que faça o que quer. Mas eu não quero mais Deus. Você pode fazer essa escolha. E se você fizesse essa escolha com dedicação, você iria ser menos açoitado quando chegasse no inferno. Porque nesse mundo você já foi um comparsa do demônio. O que deixa ele irado. É muito fácil você entender o que você está ouvindo. É só olhar nas cadeias, que é coisa visível, embora ali tenha a ação do outro. Aquela pessoa que cai lá dentro com determinado tipo de pecado. O que eles fazem? Eles rebentam com o novo presidiário. Porque eles eram aqui do mundo, eles rezavam, eles eram talvez sacerdote, que infelizmente quando cai em pedofilia, eram pregadores, era etc. Então se eles caem na cadeia, eles matam, eles rebentam. Tinha um amigo nas Barras do Jacaré, que acabou abusando de uma meninota, prenderam ele, rebentaram, fizeram ele de mulherzinha, enfiava, os parentes dele me diziam que enfiava palito de dente embaixo da unha, rebentaram tudo o ânus deles, macetaram o testículo dele, o homem ficou em nada. Isso aqui na terra, e essa ordem é do demônio. Agora imagina lá dentro. Então é horrendo, gente, é horrível. Mas Caim preferiu isto. Irmãos, eles reinaram de uma maneira assim muito violenta todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Você vê absurdo escrito no Antigo Testamento. Morte, sangue, injustiça, prisão, adoradores de outros deuses. Olha o que Nabucodonosor fez. Misericórdia. Trucidou o povo. Jogaram povo no fogo. Arrastavam, queimavam vivos. Depois, bem mais tarde, veio Nero, César Nero. Tornou-se o senhor do mundo, ele governava o mundo. Nero era o Deus do mundo. Fez barbaridade, queimou cristão vivo, fez uma atrocidade. Mas quando Jesus chega, o que ele faz? Ele vem em socorro dessa gente. Ele vem comer com os pobres, sarar os leprosos, expulsar demônio. E foi limpando a casa, e foi limpando a casa. Até o momento que ele subiu na cruz. E quando ele estava na cruz, meio sem voz, ele disse:
tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E inspirou. Nesse momento, o véu do santuário rasgou-se pelo meio. E a terra perdeu o contato com o céu. Tudo que tinha de bonito, de divino na terra, acaba. Virou uma trevas das 3 horas em diante. Terremotos, relâmpagos, trovões, aqueles trovões secos. E nesse momento, os demônios se levantaram. Os mortos ressuscitaram. E toda a corte mundana fizeram a maior festa. As que estão acontecendo esses dias. Carnaval. Que significa a carne vale. O que vale é a carne. Então, cada escola de samba escolhe um guia para orientá-los. E faz a imagem réplica do guia que manifestam para eles para ser adorado. E os demônios vão em carro alegórico com todo o povo vestindo a caráter segundo a ordem do inferno. Porque a carne vale. Então ali você pode ficar pornográfico. Outro, eles vão vestir aqueles vestidos de mãe de santa com 300 rendas. Faz um murundu na cabeça. Estava vendo um relato de uma dançarina. Que ela estava contando o mico que ela pagou. Em uma dança dessa. Que foi caindo as roupas dela. E ela foi ficando nua. Mas como ela estava embalada, ela continuou. E ela foi a rainha do carnaval. Estão vendo como o negócio funciona? Quantas almas são pisoteadas e mortas? Quantos acidentes ocorrem nesse período? São os 3 dias que o inferno levanta para a terra. Então agora não tem mais quem nos incomoda. Não tem mais quem vem falar de moral, de honra, de justiça. Quem se atreveu a falar isso, está morto numa cruz. E pode ficarem tranquilos, porque Longino foi testificar e travou a espada de um lado para outro. Então, está declarado, Jesus de Nazaré está morto. Morreu o homem. Agora é festa, bebida, farra, porque quem nos perturbava não perturba mais. Longino declarou a todo mundo, Jesus está morto. No primeiro dia da semana, Madalena dá o grito, Jesus está vivo. Glória a Deus. Pode aplaudir. Ele ressuscitou. E disse ao demônio, eu te acorrento por 1000 anos. E o demônio disse, mas este mundo me pertence, porque fui eu que criei o mundano aqui dentro dele. Por isso, esse mundo será meu. Jesus disse,
depois que eu tirar a minha igreja e o meu povo daqui, eu devolvo o teu mundo. E está muito próximo para isso acontecer. Jesus vem buscar a igreja dele. Não sabemos dia, não sabemos hora, não sabemos nada. Mas sabemos que ele vem. Quando completou 1000 anos, o diabo reivindica a sua soltura. Escuta aqui, Nazareno, qual é o combinado? E Jesus foi honesto até com o diabo. E o profeta escreve: olha o que eu estou dizendo, se não é o que Deus disse. Eu prego a palavra viva. Acredite quem quiser, ignore quem quiser. Se você não tem o Espírito de Deus, você não me entende nunca. Você vai dizer que todo mundo diz, Camelote é um louco, um fanático. Ele prega de um modo, porque diziam isso para Paulo, ele prega de um modo que nenhum de nós consegue viver. Esse homem é um louco, tem que matar, tem que destruir. Gente, se aqui tivesse uma Assembleia de Deus, esse barracão não estava mais aqui. Eles viravam glória a Deus avivada, aquelas mulherzinhas. Amém? Apocalipse 20. Olha a volta que eu dei para vocês entenderem esse trechozinho de Apocalipse. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Logo que Jesus voltou para o céu, lá pelos anos 65, 66 após Cristo, mais ou menos, segundo o que nos ensinam, esta visão veio para João. Ele viu um anjo descendo do céu com a chave na mão. E pela ressurreição de Jesus, ele acorrentou o demônio. Por isso, lembra como na era, nós ainda não somos tão velhos, mas a minha geração já, que era dos anos 50 para cá, outros aí que de 46, de 40, como era a vida de primeiro, como que as pessoas se vestiam, como era a honestidade, como existia a solidariedade, irmanismo, fé. Era tão bonito. Eu ainda peguei um pouco essa geração da fé. A geração da folia de reis, a geração das novenas, a geração das vias sacras, a geração das procissões, a geração do homem casado ser homem. Gente, eu casei dia 12 de dezembro, dia 13 foi a missa na Água da Areia. Eu já tive que pôr um chapéu na cabeça, porque o homem casado tem que ter chapéu. E aí um mocinho, 17 anos, teve que ficar no meio daqueles veião, fazendo cigarro de paia, enchendo cachimbo. Agora o João é dos nossos, agora o João é homem, o João é homem casado. Olha que misericórdia, onde eu fui entrar, diga misericórdia. Já tive que levar meu chapéu também no cabidezinho da capela. A capela tinha um cabide que os velhos chegavam com o chapéu e enroscavam tudo lá. Eu sou da geração, quando falava em Deus, os velhos tiravam o chapéu da cabeça. Amém? Hoje até os pregadores pregam com um chapéu preto na cabeça. Está tudo errado, diga, está tudo errado. Então era um tempo que o diabo estava trancado. Era um tempo que as mulheres se vestiam. Era um tempo que uma menina para namorar, ela tinha que pedir para o pai, pedir para a mãe, que ela ia namorar. E quando ela inventasse de casar, ou desse um alarme, queria casar, já tinha que ir lá fazer pão, remendar roupa, costurar, fazer bordado, pegar uma rodinha de pau assim, ficar fazendo pano de prato, fazendo sapateira de pano, toinha. Me lembro que a baixinha desenhou lá, eu e você, meu amor. Ai, que coisa linda! Estava namorando, ela buscou o nosso enxoval.
2 coraçãozinhos. Ui! Era coisa material, era coisa espiritual, tinha conteúdo, tinha gosto, tinha prazer, tinha emoção. Era uma família que nascia da verdade, gente. Não era essa merreca de hoje, essa nojeira que vive se lambuzando em garupa de mota, em praia, transando na praia com a namorada. Vai casar o quê? Vai se lambuzar tudo? 2, 3 meses já está aí se matando um ao outro e deixando o filho, papai e mãe cuidar. É o mundo. Mas naquele tempo, o diabo estava preso. E para ele conseguir tocar uma menina, ele tinha que trabalhar 1 ano, 2 anos com o exército inteiro, ao menos para conseguir fazer a menina dar um beijo no namorado. Agora ele não precisa mais disso, não. Porque ele instalou o inferno aqui na terra. Os violeiros cantavam aquelas músicas que eram hino. Colocava aquele violão, colocava a mão lá em cima. As músicas eram hino. Era coisa que edificava. Você escutava uma música, você tinha referência de vida. Era uma alegria, porque as músicas contavam a história de um povo. Hoje não se tem mais essas músicas. É só mulher, mulher, sexo, transa, mulher, sexo, sexo, sexo. Perderam a vergonha. Por caridade. Tudo tatuado. Tudo marcado com a senha do inferno. Brinco para a orelha. Como é que essa arma vai chegar diante de Deus? Ele vai te dizer, não fui eu que te atingi, você não pertence aqui não, essa marca não é minha. Você vai recolher um gado, tá com a marca do outro, esse boi aqui é meu, amigo, a minha marca. Mas o povo não tem quem prega mais contra isso, e o povo vai se rebocando todo, fazendo, não lê Bíblia, não estuda, nada. O tomão com esses brincão na orelha, que coisa feia, isso é feio, fala por irmão, é feio. É a tendência para virar bicha. Para virar mulherzinha. Brinco é coisa para mulher. Ou é coisa para escravo. Então, se você é um escravo, você tem que estar com essa droga na orelha. E ninguém tem coragem de denunciar. Amados. Mas naquele tempo o diabo estava preso. Diga, o diabo estava preso. Mas quando foi reivindicado o direito dele, Jesus simplesmente disse, depois que completar 1000 anos, você vai ser solto. Então o profeta viu exatamente isto. Exatamente isso. Vamos ler a Bíblia, para você ver que eu não estou te mentindo. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Então, da era 60, 66, até o ano 2000, completou-se 1000 anos. Abra a tua Bíblia. No livro de Oséias. Queridos irmãos e queridas irmãs, é impressionante como a palavra do Senhor nos orienta sobre a palavra de Deus. Amém? Espera aí que eu já estou em outro texto e eu não achei aqui ainda o meu Oséias. Amós, Joel. Jesus, intercede aí.
Fugiu Oséias daqui, hein? Sim. Sumiu. Você acredita que esses dias eu sonhei exatamente o que está me acontecendo aqui? Que eu não consegui achar o capítulo? Não, não é. Olha, mexer nessa área é difícil. Ufa! Capítulo 6. Oséias 6. Esse texto, vocês devem ligar na comunidade, entrar nas redes sociais, ir lá em casa, lavando roupa, ou viajando, vai ouvindo. Isso é polêmico, mas é um ensino extraordinário. A Bíblia nos diz, vinde, 6:1, Oséias 6:1. Vinde, voltemos ao Senhor. Essa é uma ordem. Ele feriu-nos, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele pensará. Deus pensa em salvar cada um de nós. E Ele quer fazer isto. Mas Deus sabe o tamanho do adversário que está aqui na terra. E Deus sabe o quanto nós temos dificuldade de ser fiel a Deus. Como nós temos dificuldade de entregar nossa vida para uma ação missionária. Vem toda a tentação, você não vai combinar, você vai sofrer. Isso não é fácil. Viver em comunidade é sofrimento. E Deus o livre. Você vai ficar no meio daquela gente. Aquela gente é um perigo. E papapá, e papapá. Deus o livre, esse povo que reza. Gente, o inferno cai na tua cabeça de uma forma que você já entra, às vezes, numa missão, levando todo esse medo. Até que o diabo diz, eu não falei, cai fora disso daí. Depois ele te esmaga lá fora. E não deixa mais você voltar, porque Jesus disse claramente, amados, que aqueles que abandonaram, é impossível voltar. Amados, dar-nos a vida em 2 dias. Ele está referindo 2000 anos. O inimigo voltaria a reinar depois de 2 dias. Só que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Quando Oséias está dizendo 2 dias, está dizendo 2000 anos. E ao 3º dia, levantar-nos-á. Então nós já estamos na era do depois do 2000. Nós estamos na era caminhando para o ano 3000. 3000 anos. Mas pode ser 300 anos após o 2000. Mas pode ser 30 anos após o 2000. Mas pode ser 33 após o 2000. Ninguém sabe. Mas esse cumprimento está relacionado à palavra que não falha. O 2030, o 2033, o 2300 pode se concluir. Esses são os laudos bíblicos. Mas tem uma ressalva. O Senhor Jesus disse que essa proposta iria ser antecipada por conta daqueles que temem a Deus e que esses dias iriam serem abreviados.
Se eu não abreviasse esses dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos meus escolhidos, estes dias serão abreviados. Não deu nenhuma data de quanto tempo. Mas você é inteligente. Se 1000 anos para nós é um dia para Deus, o que pode ser muito longo para mim, pode ser o breve de Jesus. E eu, como enviado de Deus, escutando as propostas que Ele me passa, eu não tenho medo de dizer isto. Eu não tenho medo de dizer que as tribulações a cada dia vão ser maiores. E sabe por quê? Porque a Bíblia te conta isto. Volte em Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Você devia estar com uma Bíblia na mão, irmãos. Comece a interessar pela Bíblia. Você não tem ideia o que vai ser esse planeta Terra, meu pai. Você não tem ideia. Irmãos, esse planeta Terra passará por momentos muito difíceis. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo passará por momentos muito difíceis. Irmãos, o clero passará por momentos muito difíceis. Porque a fé, ela é o fundamento de uma esperança daquilo que a gente não vê. E ter essa esperança só conseguimos quando estivermos vinculados ao Espírito Santo de Deus. E quando o profeta declarou que iria haver um abuso e um uso de autoridades, de forma que a humanidade pereceriam por conta desta invasão e as ameaças que a força ao contrário, que os demônios fariam na igreja. E faria nos membros da igreja. Apocalipse capítulo 13, conta no versos 14. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera. Olha, para vocês verem como isso é certo. Persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobreviera a golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar o espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e que fizesse com que fosse morto todos os que não se prostrasse diante dela. Você dá uma olhada pelo nosso sistema econômico, pelo nosso sistema político, e até, por que não dizer, nosso sistema religioso. Qual é o prato preferido de Jesus Cristo? A união. O que São Paulo prega em Efésios capítulo 5, 4, 5, 4? Uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Por que, meu Deus, que tem que se ter tantas igrejas? Se você entrar no asfalto lá, saindo lá
para aquele matadouro de frango, até chegar aqui perto do posto da vila, não sei o que, lá da rua, não sei o que eu não guardo o nome de rua, tem quase 20 igrejas. Ou seja, como? Avenida Maranhão. Nós vindo de Moarama do encontro, fomos contando. Quase 20, 19 portas abertas, com uma igrejinha lá dentro. Uma de frente com a outra. Cada uma patrocinando maior prosperidade, cura e libertação. Vocês acreditam que eu não gosto desse patrocínio? Ah, vai ter uma missa de cura e libertação. Ah, é um encontro de cura e libertação. Eu não gosto disso. Porque meu Jesus nunca anunciou isto. Ó, vamos lá no Tiberíades, vamos lá em Nazaré, vamos lá em Jericó, que eu vou estar curando, leva os doentes, leva que vai estar curando. Não, não precisa disso. Anuncia a palavra com a verdade que ela escreve, que quem cura é a palavra. O que? Fala alto, homem. Oh, mas qual padre que está aí? Fala o nome. Davi? Oh, padre, sua bênção. Eu faço um parênteses aqui para o senhor dar um oi. Pode vir? Oh, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Nossa, jovem, novo. Cheio de vida. Oi, padre, tem que rezar muito, senão a mulherada maia, hein? Vai lá, São Paulo, passa o microfone. À vontade, seja bem-vindo, que alegria ter recebê-lo. Que alegria mesmo. Bom dia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Muito bem, desde ontem, não, aqui, já tinha me convidado faz dias, né? Para dar uma passadinha. Sou o padre Danilo, vigário paroquial aqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Santuário Eucarístico. Estava ali na Betânia, celebrei a Eucaristia, acabei de celebrar com eles. E aí passei para fazer uma visita, né? Falar um oi. Obrigado. Falar um oi. Como que a nossa igreja é viva e linda, né? Sim. Meu Deus, esse final de semana, gente do céu, quanta atividade. Né? É lá no Manaim, é o Alegra-te aqui no Ceparf, é aqui. Meu Deus, isso eu falo assim, que a fé do povo de Deus é muito bonita. E é isso que mantém a nossa igreja viva, né? E sempre atuante como ela é. Isso me alegra muito. Ontem, gente, naquele Alegra-te ali no Ceparf, aí depois fala que a igreja católica está acabando. Não está nada, né? Só ali acho que tinham coisa de 3.000 jovens e adolescentes. Amém, glória a Deus. Ó, é de arrepiar, é de Amém, verdade, mas é de verdade. arrepiar, de ver a sede, né, daqueles jovens e daqueles adolescentes. Isso mesmo. Isso mesmo, né? Elas vão dar o testemunho. Elas vão dar o testemunho da riqueza que foi. Se não tivesse aquele evento, eles estariam onde? Sabe No Deus. carnaval lá na rua, né? No carnaval lá na rua. Então, glória a Deus por isso, né? Como que eles estão sedentos e a nossa igreja precisa, né? Precisa parar para olhar para isto, tá bom? Então, padre, só deu uma passada, né? Um bom encontro para vocês, um bom retiro. Acho que amanhã tem uma peregrinação? Ou é surpresa? Não, não é Ai, que surpresa não. susto. Não é surpresa não. Já foi avisado. Que medo, aqui. né? Que medo. É uma pena se eu estivesse ali. Eu até falei para Elaine que eu faria, nós celebraríamos a Eucaristia juntos. Mas amanhã, novamente a igreja viva, né? Amanhã eu vou para Maria Helena. Lá está em acampamento de jovens. E eu farei o momento do Espírito Santo lá com eles, né? A celebração do Espírito Santo amanhã à noite. Então eu já vou um pouco à tarde para atender um pouquinho de confissão, né, que também precisa, né, nesse momento de acampamento e tudo mais. Mas aí o padre está aí à disposição, tá? Precisando, Amém. sempre nós Gratidão. podemos
combinar e padre. aparecer por aqui. Prazer conhecê-lo, hein? Peço desculpas até por passar tão rápido, mas é que esse final de semana é atípico, né, para o santuário. São muitas atividades. Agora eu vou um pouco lá para o Manaim, aí depois eu volto, que tem as duas celebrações, às 15, às 17 e às 19, daí à noite. E depois a adoração da externa do Manaim também, que daí sou eu que conduzo a adoração do Santíssimo. Tá? Mas Eliane, Elaine ou Eliane? Eliane, acertei agora. Então, eu agradeço pelo convite, tá? E sempre que precisar do padre e eu puder, estou à disposição, tá bom? Amém. E que Nossa Senhora de Fátima interceda, né? Que é a nossa padroeira da nossa paróquia, né? Interceda pelo encontro de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso derrama sobre vós, sobre este local e sobre este encontro, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E viva Jesus Cristo! Viva! Gratidão, Padre. Muito obrigado. Deus abençoe muito. Amém. Prazer conhecê-lo. Está novo, cheio de vida. 2 meses e meio. 2 meses e meio de padre. Como diz o outro. Ainda é lua de mel, né? Diz que ainda é lua de mel ainda. Mas muito bem. Mas eu não sou novinho não, viu, gente? Falou tão novinho, já tem 37 anos, já. Não parece, eu sei. Muito obrigado, mas... Tá joia. Obrigado, Deus abençoe. Padre. Agora conheceu o caminho? Esse é o nosso fundador. Conheceu o caminho. E os membros da nossa comunidade, aliançado de comunidade, aliança, fica de pé, por favor. Todos os membros de várias cidades, para o senhor ter uma noção. E os demais são pessoas que participam com a gente. E Marília, Piraju, Telêmaco Borba, Santo Antônio da Platina, Umuarama, Venceslau e assim por diante. Barra do Jacaré. Barra do Jacaré, Andirá, Diocese de Jacarezinho. Ah lá. Muito obrigada. Os 4 Herculândia, Canaíma. Herculândia, assim por Umuarama, diante. Jundiaí do Sul. Eita. Isso aí, obrigada, Padre. Vou oferecer uma água para ele. Uma salva de palmas e a gratidão pela sua presença. Continuando então a nossa mensagem, nós estávamos em Apocalipse 13, versos 14, dizendo: seduziu os habitantes da terra com os prodígios que era dado fazer sobre a vigilância da fera, persuadindo-os fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar o Espírito à imagem da fera, de modo que se pusesse a falar. E fizesse com que fosse morto todos aqueles que não se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, tivesse um sinal na mão direita ou na fronte. E que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera, ou com o número de seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera. Porque é o número de um homem. E esse número é 666. Irmãos, se nós voltarmos ao Apocalipse capítulo 20, nós vamos entender o que estamos estudando com relação ao que iniciamos sobre o que a Bíblia escreve.
nós iniciamos lendo que a Bíblia nos pede que temos que ter ela, ler e praticar. Então, o que vocês estão ouvindo é o que está escrito na Bíblia. E não tem dificuldade de ver isso de outra forma, porque o que está escrito é verdade. O catecismo diz que ignorar a Bíblia é ignorar Jesus Cristo. No capítulo 20, então, ele diz no versículo 2, ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo que feriu, eu repito, atirou-o no abismo que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completasse 1000 anos. Quando Jesus entrega a vida ao Pai, que o véu do santuário rasga, e que houve terremoto, e que os mortos ressurgiram, começou uma nova vida, um novo tempo. Um tempo onde reinou a honra, a dignidade, a honestidade, até que esse tempo foi desgastando e que as alianças foram se quebrando. E nas quebras de aliança o povo foram debandando, gente. Deus vai enviando o profeta, orientando, pregando. Pode ler todos os profetas menores e os profetas maiores, todos eles apregoaram uma nova vida que viria para o planeta Terra. E essa nova vida seria exatamente uma mudança que ia haver na Terra. Isso do Antigo Testamento até chegar à crucificação de Jesus, ou natividade de Jesus. A coisa foi tão crucial, que se você pegar Mateus, você vai ver que coisa horrível que essa gente fazia. Se eu tiver certo, é Mateus, deve ser ali, pelo capítulo... Podemos pegar Mateus 2, verso 5. Quando acharem, digam amém. Olha como era. Disseram-lhe, em Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta. Herodes queria saber notícias de Jesus. E queria saber aonde esse Jesus tinha nascido. E queria saber em que tempo os profetas, os videntes, os sábios diziam que isso acontecia. Então eles disseram, foi em Belém. Ele nasceu em Belém da Judeia, porque os profetas pregavam isso. Então é lá. E disseram isso para Herodes. Os profetas dizem isso, majestade. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor que de modo algum menor entre as cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe que governará Israel, seu povo. Você pode imaginar como ficou a cara de Herodes com isso? Quem vai tomar meu governo? Eu sou o único. Não. Nem coloque essa ideia na cabeça. Então eu preciso disso mais claro. E o versículo 7 diz: Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou sobre a época exata. Deixa eu ver aqui. Eu estou com o olho meio embaçado. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhe sobre a época exata em que os astros lhes tinham aparecido.
porque eles consultavam os astros através disso. Enviou-as a Belém e disse: ide informai-vos bem a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. E todo mundo sabe da história como foi, né? Eles não podiam, porque esses videntes, eles eram do outro lado. Eles serviam aos deuses de Herodes. Nunca Deus ia se manifestar a eles. É como hoje. Esse rio de igreja que se levanta, levando a maior parte do povo, seduzindo, com cura, com milagre, com libertação. Não, amados. E ele queria lá e adorá-lo, mas foi desviado, foram enganados. Então a elite foi enganada. E Jesus vai se manifestar aonde? Para quem? Para a classe mais baixa, mais merreca aos olhos das autoridades. Pastor de ovelha, que significa no hoje, boias frias, cortadores de cana. Que classe, que valor se dão para os nossos lavradores, cortadores de cana? Era o título que os pastores tinham. Mas foi lá que a estrela desceu. E foi lá que Deus se manifestou. E irmãos e irmãs, e quando ficou claro para Herodes que ele tinha nascido, mas que foram enganados, então ele se revoltou e fez uma atrocidade. Irmãos e irmãs, determinou o exército que procurassem todas as crianças de 2 anos para baixo, mediante a idade informada que Jesus tinha nascido, e mandou massacrar. Não era nem matar, massacrar, pisotear, eliminar todas as crianças. Mas Herodes era burro, assim como muitos burros existem até hoje, em forma de gente. De chegar a um ponto de escandalizar Nossa Senhora, renegar ela, quebrar a imagem dela, pisotear na dignidade de Maria, porque eles não conhecem. Então, quando Herodes invade, o anjo do Senhor vem até José e disse: José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e fuja para o Egito, porque Herodes tenta matar o menino. E ele ia matar. Mas Herodes não sabia que o menino tinha uma mãe que protegia. Você quer ser protegido? Coloca a tua vida nos braços de Maria. Nos braços de Nossa Senhora. Ela sabe conduzir até Jesus. Os por aí discrimina ela, tira ela da rota. Diz que é só Jesus, só Jesus. É Jesus. Mas através de quem? É um através do outro. É ela. E eu não sei por que essa ira com Nossa Senhora. Uma entre todas foi a escolhida. És tu a serva, és tu a mãe do primeiro amor. Rejeitar Nossa Senhora, rejeitar Jesus Cristo. Discriminar Nossa Senhora, discriminar Jesus Cristo. Amados, foi ela que veio a primeira vez trazer Jesus. Ela foi a porta para Jesus entrar nesta terra. E ela será a porta para trazê-lo ele com ela. Quem é essa que avança como aurora, temível, como exército? Quem é o exército de Nossa Senhora? O seu filho Jesus. Ele é o capitão. Os anjos e os arcanjos que anunciou para ela que ela ia ser mãe, e ela aceitou,
são os mesmos anjos que trarão ela e mostrarão para a igreja: olha ela aqui, a quem vocês veneraram, a quem vocês rezaram terço, é ela, a mãe do puro amor. Eu estou apresentando Nossa Senhora ao vivo e a cores para vocês. Ela é a mãe da igreja, como foi declarado pelos santos padres da igreja. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Isso incomoda o inferno, isso incomoda os demônios. Quando completou 2000 anos, o demônio saiu solto. E olha o que diz Apocalipse capítulo 20. O que o demônio tentou fazer com Nossa Senhora, o que ele tentou fazer com Jesus, é o que ele tenta fazer com a tua filha, com o teu filho, com a tua neta, com o teu genro, com a tua nora, fazendo absurdos. Esse demônio vai ter que devolver tudo que ele roubou. Ele vai ter que devolver tudo que ele roubou. Ele vai ter que limpar toda essa tatuagem que ele fez no povo. Ele vai ter que arrancar todos esses brincos. Vai fazer igualzinho o Josué fez com os seguinitas, que tentaram roubar, tentaram fazer uma maracutaia para trair Josué, depois que Josué derrubou os muros de Jericó. Inventaram uma, ajuda a falar as palavras, alienação. Se alienaram com Josué, dizendo que ele era herói, que ele estava junto, e eles estavam pesquisando para derrotar Josué. Mas o anjo de Deus apareceu para Josué e disse: cuidado que esse povo te persegue. Então agora acorrentam eles e colocam todo como escravo e não mais como aliado do reino. E façam eles tirar todas as argolas da orelha, todas as argolas do pescoço e devolver para Israel, porque isso eles roubaram. O Satanás roubou teu corpo, roubou tua dignidade, roubou tua mulher, roubou teu marido, roubou tuas finanças, roubou tua saúde, mas ele terá que devolver, porque a glória do Senhor descerá nessa terra. Pode aplaudir mesmo, isso vai acontecer em nome de Jesus. Isso vai acontecer em nome de Jesus, no dia que ele vier. E eu quero ter a grande alegria de estar com meu povo dizendo: Nossa Senhora, eu declarei minha comunidade, ou seja, nossa comunidade, ao teu imaculado coração. Olha aqui os nossos servos, Nossa Senhora, aqueles que aceitaram, vestiram a camisa, eu te apresento. Isso é bíblico, está lá em 5 de 1 Coríntios, que o Senhor vai colocar aqueles que resgataram como os eleitos diante do tabernáculo de Deus. Eu quero essa glória para mim. Eu quero esta glória para você. Nossa Senhora está ouvindo isso. A minha baixinha está ouvindo, o teu esposo está ouvindo, teus irmãos, eles estão ouvindo isto. E eles estão aplaudindo lá no céu o que você está ouvindo na terra. E nós vamos para lá em nome de Jesus. Por isso, queridos irmãos, se fundamentam na Bíblia, tenha firmeza na tua caminhada, tenha firmeza nos teus louvores. Se mulher, marido, tio, Zé, Pedro, Maria não vai, vai você. Alguém, não diz assim, alguém tem que trabalhar nesta casa, alguém tem que rezar, alguém tem que fazer penitência, alguém tem que procurar ajudar a igreja aonde eles fazem parte, e ajudar em todos os sentidos. Ajudar com as orações, ajudar com a partilha, ajudar com o testemunho de vida. O testemunho de vida é que faz tudo crescer. A riqueza de uma família não é o dinheiro que ela adquire. A riqueza de uma família é o testemunho que ela dá. Como me dói na alma ver os meus descendentes serem contra-testemunha de um pai que por vida fica atrás de um altar pregando. Como isso dói na
como isso dói no coração. Dói. Você gerar esses filhos, cuidar, tratar, ajudar, dar a vida. E depois ver eles te virarem as costas e servir a demônio. Fazer festa para demônio. E vá fazer casamento de homem com homem. Isso é demoníaco. E ainda aplaudir, ter pessoas que vai aplaudir, ser padrinho de casamento com homem. A minha geração fez essa desgraça. Isso quase me infartou. Mas eu dobrei o meu joelho e o Senhor me disse, o que nasceu da carne é carne, meu filho. Não se perturbe com isto. Essa palavra me veio, depois mais tarde o Abílio chegou aqui e falou, pai, esquenta com isso não, filho, o que nasceu da carne é carne. Confirmou na palavra dele. Então eu deixei. Fique entregue, mas dói. Dói. Dói quando você vê do jeito que nós criamos nossos filhos, do jeito que a baixinha era segura, não deixava uma filha montar na garupa de uma moto, porque era um desrespeito, para debandar desse jeito, para viver uma vida promíscua, para viver com traição. Para que isso, meu Deus? Para que isto? Esse povo não tem noção. Olha o que aconteceu com o pobre Jó. Só que Deus sustentou ele mesmo na lepra. E no fim da vida de Jó, ele teve 10 vezes mais do que o diabo levou. Por isso eu prego e profetizo. Deus há de devolver o que é nosso um dia. Custe o que custar. Deus vai devolver em nome de Jesus. Deus vai devolver em nome de Jesus. E essa é uma luta de pai, principalmente quem prega. O diabo tem prazer de pegar o filho dos pregadores. A família, quanto sacerdote que eu atendo, gente, que tem as piores sofrimentos com a família. Padres ungidos que tem irmão nas drogas que vem. Quantos padres eu atendo? Tem um padre de Assunção, que volta e meia ele vem me procurar e diz, seu João, eu confesso com os padres, com o bispo, mas eu amo confessar com você, conversar com você. Você me ergue, você me levanta o meu sacerdócio. Nas Minas Gerais não foi diferente. Um sacerdote que estava para abandonar a batina. E conversando, a gente orou, pediu a Deus. Parece que ele está querendo me levar esse ano na paróquia dele, numa outra paróquia que ele foi transferido. Então, gente, é muito bom você ter a força de suportar as dificuldades que a vida nos joga. Nós temos ainda hoje e amanhã de encontro aqui. Não perca essas oportunidades. Se você pode, fique. Faça de tudo. Você já tem a noção que todo ano tem um congresso de 4 dias. Uma vez no ano, tirar 3 dias para Deus. Irmãos, você devia dizer assim, eu perco o meu emprego, mas eu não perco esse encontro. Eu duvido que Deus te deixaria você perder o emprego. Gente, eu fiz isso, e eu não sou melhor do que você. Eu fechava a minha oficina quinta-feira à tarde, só ia abrir segunda. Quinto o dia inteiro, sexto o dia inteiro, sábado até o meio-dia, lacrado. E às vezes dava problema na segunda, ainda eu chegava à tarde. Nunca passei fome, nunca andei nu, nunca fiquei devendo para ninguém. Deus sustenta. Ah, mas você é um enviado. Você também é. Você também é um batizado. Você pode não ter um envio como o meu, mas você tem um envio como o seu envio. Se o seu envio é sentar e ouvir, então você é um enviado para ouvir. Agora, você tem que ter a certeza disso. Se você não tem, você fica um católico que vai para onde o vento joga. Aí vira sanheca. Vai na igreja evangélica, vai na igreja não sei o quê, vai na igreja... Aí não é nada, aí não é nada. Por uma mulher troca fé? Ah, eu sou evangélico, mas estou apaixonado por uma católica. Fé não é ter a gosto. Diga isso por irmão.
Diga isso, meu irmão. Fé não é tira-gosto. Ah, eu sou católico, mas ele é evangélico, você é evangélico. E o teu batismo fica onde? E o teu crisma fica onde? E o teu sacramento instituído por Cristo fica onde? Como é que você vai se acertar? Sacramento é direito de salvação, não é uma cerimoniazinha. Não. Sacramento é vida. É nova vida, é nascer de novo. E não tem jeito de você nascer duas vezes. Você nasce uma. E renasce outra. Nasce pela vida e renasce pelo Espírito. Você vai batizar de novo, que Espírito que você vai encontrar lá? Não tem dois Espíritos Santos, tem um Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. Se você vai lá atrás de outro Espírito, que Espírito que você vai encontrar lá? Pode encontrar, mas é outro. E aí? É difícil? É difícil. É difícil. Diga por do lado, fé e mulher nunca se troca. Os que permanecerem até o fim, termina. Os que permanecerem até o fim. E permanecer não é fácil. Mas não é impossível. Comigo está o Senhor, meu amparo, nada temo, que mal me poderia ainda fazer um homem. Eu sei os maus que os homens tentaram fazer por mim. Eu sei as calúnias que levantaram até da minha honra, da minha dignidade. Eu sei dos abusos e dos escritos que fizeram da minha pessoa. Subversivo, ladrão, aproveitador. E para teu governo, pessoas que comeram na minha mesa, que andaram comigo, que carregavam a minha mala, que fez isto. Não foram os de fora. É o que a Bíblia narra. A Bíblia narra exatamente isto. Que se fosse os de fora que nos atacassem, nós suportaríamos. Mas são os de dentro, aqueles que estão em colóquio conosco. Então, amados, a salvação é uma. É uma salvação. Não é duas, não é três. Não é três Deus, não é três Espírito Santo. Há um só Deus em três pessoas realmente distintas. Pai, Filho, Espírito Santo. Ficamos de pé. Coloque a mão nesse teu irmão. Fica aí, 2 a 2, 3 a 3. Vamos orar para que esta palavra penetre na tua alma, no teu coração. E para que o Senhor te resgate, te salve, te liberte das armadilhas. Eu me lembro quando Jesus pregou duramente sobre... Quando Jesus pregou duramente sobre o corpo dele. Que eu darei o meu corpo como alimento. Darei minha carne como comida. Os discípulos disseram, presta atenção na Bíblia. E presta atenção no que você vê no real. Isso é duro demais. Quem que vai poder suportar? Esse homem está louco. Como é que vamos comer a carne dele? Isso vos escandaliza? Vocês querem ir embora? E os caras viram a costa e foram embora. Jesus olha para Pedro e disse, quer ir também, Pedro? O que Pedro respondeu? Fale alto. Aonde iríamos nós, Senhor? Tu tens a palavra da vida. Aonde vamos nós? Agora as outras denominações, elas fazem isto. Elas não têm Jesus como corpo. Tem como que representa o corpo. Quando eu mando alguém fazer os louvores para mim, eu digo, vai lá, me represente lá. Ele pode falar até o que eu peço para ele falar.
quando é o caso. Ele me representava, mas não era eu. Era um representante. As empresas mandam um viajante. Ele representa a empresa. Você representa uma empresa, não é? Você tem que fazer o que eles mandam. Você não é o dono da empresa. Ou faz o que eles mandam, ou sai da empresa. Se eu tenho Cristo como um representante, eu não tenho Cristo como o meu Senhor. O representante não é o dono. Então minha vida pode ser uma vida religiosa sem um dono da fundação cristã. Então são seitas. Mas aquela que tem Cristo como corpo, então esses são cristãos. Ah, mas as pessoas que comungam é pior. Eu sei que já estourei o horário, mas não podia ficar calado nessa. Fazendo uma missão de 8 dias em Mato Grosso do Sul. E na época só estava eu, a Carmen, o Norival, a Loura, não sei nem se ela lembra disso. E era um padre muito de Deus. Então, um determinado dia da semana, nós enfeitamos um carro. E falei, padre, a gente pode dar uma volta aí? Esta cidade era lá da Fátima, que vocês se lembram muito bem disso. E ela pode até testemunhar isso. E nós demos uma volta, e em cada esquina parava a caminhonete com o Santíssimo. Eu pegava o Santíssimo e erguia, como eu faço no cerco de Jericó. Ergo a mão e abençoo as cidades. Numa determinada esquina, quando eu ergui o Santíssimo, me bateu um zoom. Declara a cura de um senhor que está deitado nessa casa. E eu disse, você que está enfermo, e chovia, aquele povão embaixo daquela chuva torrencial. Você que está deitado nessa cama, o Senhor Jesus diz, levanta-te e caminha conosco. E o camarada levantou e começou a caminhar na chuva. Ele que era proibido tomar até friagem. E ao passar na outra quadra, demos em frente ao consultório de uma médica evangélica, que era a médica desse paciente. E eles saíram na porta, aquele cortejo com Jesus. Escutei quando alguém lá do consultório, que saíram na porta, né? Novidade, e foi decretado feriado facultativo por conta da missão. Então, quem quisesse trabalhar, quem não quisesse, e a maior parte fecharam. E aí, então, escutei quando alguém disse, esses católicos idólatras não param de andar atrás dessa bolachinha. E eu disse, Jesus, nem se incomoda. Porque o Senhor dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Senhor perdoou quem te pregou na cruz, perdoa, eles também não sabem o que falam. Quase no fim da missão, o senhorzinho foi lá testemunhar que a médica pegou ele de cabo curto. Eu não te dou uma gota de remédio. Eu te recomendei todo quanto foi regra e você me desobedeceu. Eu não te atendo mais. Porque você foi andar atrás daqueles idólatras. Você não podia tomar friagem. Você não guardou todas as dietas que eu te dei? Falou, não, doutora. É porque Jesus me curou, então não preciso mais de fazer dieta. Amados, quantas graças aconteceram. Então Jesus faz realmente mudanças. E eu creio no que Ele está fazendo nesse retiro. Sem patrocinar. Você vai ver a tua vida daqui para frente. Se você levar a sério. Coloque a mão nesse irmão. Ora pedindo a cura dele. Não é o camelote, é você que vai pedir essa cura para ele. Imporão as mãos aos enfermos. E eles ficarão curados. Ora com muita fé, ora com decisão. Mas não fique olhando por aí, por aqui não. Misture aí entre um outro. Faça um grupinho e reze pedindo a Deus.
peça a cura, peça a libertação, fecha teus olhos e peça que Deus tire esse mal, essa confusão do teu casamento, essa maldição do teu trabalho. Vai darim maricanda la mainda la merinda la mainda la mainda li merinda o ainda li mericanda la mainda la merinda la mainda li merinda o ainda li mericanda la mainda li merinda la mainda li merinda na mai onde li merinda la maramara ainda li merinda la maramara ainda li merinda na mai. Senhor, batize-nos com o teu Espírito Santo. Senhor, cura-nos com o teu Espírito Santo. Dá o entendimento da tua palavra, Senhor. Liberta-nos das amarras do pecado, de todos o amarramento, Jesus. Tire de nós toda contaminação, todo comentário. Envia teu Espírito Santo, Senhor, sobre esta filha. Liberta ela de todas as aflições, de todo medo, de toda solidão, de toda tristeza, de todas as ameaças, de todo medo, de toda insegurança, e os unja com os dons do teu Espírito Santo. Pai, Deus Todo-Poderoso, envia teu Espírito Santo, cura e liberta, Senhor, todo o passado da Priscila, todas as forças negativas, todas as inseguranças, toda a aflição, tudo que tem trazido. Cura a família dela, Senhor, os filhos, o esposo, a gente dela, os parentes, os irmãos, os tios, os cunhados, enfim, Pai de misericórdia, toca neste coração, transforma, Senhor, num espírito de libertação e de paz, e que nós sejamos ousados. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando tristeza invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, Cante, querido. quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus. O Salvador, Jesus, Ele é Jesus, Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Receba. O Salvador, Receba. Ele é Jesus, Erga a tua mão. que por você Erga a morreu tua na mão. cruz. Clame. Sua vergonha Clame e pelo teu teu desprezo Ele levou. Clame por tua filha. Clame pelos Carregue a teus tua pais. cruz juntinho dele. Clame pela e a tua força saúde. dele te torna capaz. Ora pela tua saúde. Ora pelo teu trabalho. Olha pelo teu projeto. Você que tem plano de se casar, você que é viúvo, viúva, e gostaria de formar um novo lar, peça a Deus que te prepare um homem ou uma mulher que seja à altura dos teus merecimentos e de tua fé. Você que é jovem, peça a Deus o teu José. Você que queria ser mãe, não desista de pedir. Você escutou ontem o juiz iníquo, ele atendeu a mulher, ele te atende também. Não desanime. Você aprendeu ontem que Deus age na hora dele, não na tua. Ore com fé. A tua gente está recebendo esta oração. Neste dia,
Que Deus salva as tribulações que irão cair nessa terra. Vocês vão ver notícia na televisão. Deus, salve, Senhor. Não deixa, Jesus, essa erupção, esse terremoto, não deixa essa chacina acontecer. Perdoa meu povo, perdoa a igreja. Quantas mães chorando em lágrimas. Essas mortes, essa guerra, Deus defenda essa chacina, Senhor, pela autoridade do Teu Espírito. Tire a tragédia, Senhor, de ônibus, de aviões, de trem descarrilhado, de erupção de mar. Você tem tudo pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre o teu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração, pondo em dúvida a tua fé no Salvador. Todos cantem. Você tem tudo pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar. Cante para realidade Deus. Que ameaça sempre o céu. teu viver. Cante pela tua Vem cura. o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração, pondo em dúvida a tua fé no Salvador. Agora todo, não, não, não. Não desanimes, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não fica aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Está acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando Ele chega, tudo se resolve, trazendo bem, expulsando o mal. O seu poder não tem limite, a tua paz é sem igual. Em meio às trevas se acende a luz, estou falando de Jesus. Oh, aleluia! Não desanimes, não. Glória a Deus, aleluia. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não desanimes, não fica aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Não desanime, não. Diga para o do lado: tudo vai dar certo.